Fala, sentinelas, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe vocês. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo 16 perguntas sobre confissão que talvez vocês tenham, mas que eu tirei lá da comunidade Shalom, tá? Então eu vou conversar com vocês sobre essas perguntas sobre confissão. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Igor e é uma grande alegria ter você aqui. A primeira pergunta é: se Deus sabe tudo, por que Ele quer que nos confessemos? Então, por que Deus quer de nós um ato de vontade que demonstre que estamos realmente convencidos de nosso erro e arrependimento? Então, não é que Deus quer saber que você tem pecado. Ele já sabe. Ele sabe que você está arrependido. Mas Ele quer que você tenha um ato de humildade, um ato concreto do seu arrependimento. Então você vai e se confessa, ok? Então esse é o ponto que se coloca aqui nessa resposta dessa vez, ok? Se Deus é bom, por que somos julgados? Aqui já é mais uma pergunta, né? Se Deus é bom, por que somos julgados? Nós somos julgados porque Deus é bom, tá? Nós somos julgados justamente por causa disso. É bom porque Deus é bom porque Deus é justo. E se é justo, pode julgar. Tá? Por exemplo, se alguém me prejudicou nessa vida, contraiu uma dívida comigo, ao final da sua vida terrestre, a sua alma se apresentará diante de Deus, que por amor a mim, cobrará dessa pessoa o prejuízo que ela me causou. Então, é para isso que serve esse julgamento, tá? Essa confissão, tá? Então, eu sou pecador? Sou pecador. Sou pecador, tá? Não é certo você falar, por exemplo, que Deus é mau porque Ele é justo. Deus não é mau porque Ele é justo. Deus, Ele é bom justamente porque Ele é justo, tá? Que é um ponto importante de se destacar. Uma pessoa que nunca se confessou porque não quis, quando morrer, será perdoado e aceito por Deus? Olha, a gente não pode cravar, né, algo sobre alguém assim, mas muito dificilmente alguém que não quis se arrepender dos seus pecados, tá? Não se arrependeu dos seus pecados e não confessou porque não quis, será dificilmente perdoado. Por quê? Porque assim, primeiro, para você ser perdoado, você tem que querer ser perdoado. O pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que Deus não perdoará. Por quê? Porque é o pecado de não querer ser salvo. É o pecado de não querer ser salvo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Então, se uma pessoa não quer ser salva, não se arrepende de seus pecados e não se confessou porque não quis, ela muito dificilmente vai ser salva. Tá? Não por falta de vontade de Deus em perdoar, mas por falta da minha vontade de ser perdoado. Ok? Agora, outro ponto. Se essa pessoa viveu longe de Deus, mas no último instante da sua vida se arrependeu de tudo, Deus ainda pode ter misericórdia dessa alma, tá? É importante que a gente entenda isso também. Por que devemos nos confessar se Deus nos ama? Porque Deus nos ama. Não existe vida fora de Deus. O pecado consiste em um ato concreto e consciente de desamor a Deus. Então, quando você peca, você está dizendo a Deus: eu não te amo mais. Eu não quero mais saber de você. Se nós persistimos no pecado e nele morremos, significa que nós morremos sem amor a Deus, sem amizade com Deus. Então, assim, se Deus nos ama, ok. Mas você não vai amar Deus de volta? Entende? Você vai querer morrer longe de Deus? Deus te ama, mas você ama Deus? Ah, eu amo.
Tá, o gesto concreto do amor a Deus é estar em amizade com Ele. Quando você peca, você já está sem amizade com Deus. Você já está longe da amizade com Deus. Entende? Essa é a lógica, né? Então, aqui está esse ponto para você refletir. Aí tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, ó. Não matei, não roubei, não fiz mal a ninguém. Por que devo me confessar? Primeiro que a gente tem que entender que não é só esse tipo de pecado, né? Não existe só esse tipo de pecado. Existe pecado contra os outros, que é esse tipo de pecado. Tem pecado contra mim mesmo e tem pecado contra Deus. Entende? Tem esses tipos de pecados também. A gente aqui é só um pecado contra os outros. Mas tem pecado contra você e tem pecado contra Deus também, tá? Um exemplo de pecado contra Deus, tá? É o pecado contra Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, será que você realmente amou a Deus sobre todas as coisas? Será que quando veio uma pessoa, você não preferiu a Deus, a pessoa do que a Deus? Será que você tem rezado todos os dias preferindo a Deus? Né? Rezei todos os dias. Rezei não por obrigação, mas por amor. Por amor. Talvez você não tenha rezado a Deus por amor, e sim por uma obrigação. Você foi na missa, porque a missa, está lá, é guardar domingos e festas. Você foi na missa? Missa de domingo? Ah, eu fui na missa de terça-feira, mas você foi na de domingo? Porque a de terça-feira não vale por domingo, tá? A de semana não vale por domingo, a não ser em dias de festas. Só que mesmo assim, a de domingo continua sendo um dia de preceito. Mesmo tendo festa. Entende? Então, assim, como eles disseram aqui, a Shalom falou, não existem somente os 10 mandamentos, tá? Existem os 10 mandamentos e não apenas 3. E devemos examinar as nossas consciências e nossas memórias para verificar se os atos que cometemos são certos ou errados. Então, como eu falei aqui, né, é importante você refletir. São 3 tipos de pecado: pecado contra os outros, pecado contra mim mesmo e pecado contra Deus. Então, eu falei piada, por exemplo, usando o nome de Deus, eu jurei por Deus, é um tipo de pecado contra Deus. Eu cometi um pecado de masturbação, eu pequei contra mim mesmo, não foi contra outro, pequei contra mim. Eu cometi o pecado da gula, pequei contra mim. Ah, eu fui guloso demais, comi um montão de coisa. Você pecou contra você. Entendeu? Cometi um pecado contra mim, com a minha namorada. Você pecou contra você e contra a sua namorada. Entendeu? Então, existem esses pecados. Não é só matar, roubar e fazer mal aos outros. Sexta pergunta. Se a pessoa acha que não tem pecado, precisa confessar? Precisa confessar. Precisa confessar. Tá? Por quê? Porque a pessoa sempre tem pecado. Sempre tem pecado. Seja ele venial, seja ele mortal. Tá? O justo peca 7 vezes. O justo, ou seja, o santo. Os santos pecam 7 vezes. Tá? Os santos pecam 7 vezes. Nós, muito mais, né? Aquela vez que você desconfiou de alguém. Opa, é um pecado. É mortal? Não é mortal, é venial. Mas é um pecado. Pecado, gente, é pecado. Não importa se ele é mortal ou venial. É sempre uma ofensa a Deus. A diferença entre um e outro é que um vai só ofender a Deus e vai prejudicar seu relacionamento com ele, e o outro vai tirar de vez o seu relacionamento com Deus, mas continua sendo o mesmo tipo de pecado. É o mesmo tipo de coisa. Entendeu? Então, assim, a pessoa cometeu um pecado venial. Ah, eu duvidei de alguém. Eu julguei alguém.
sabe? Essas coisas também são pecados que precisam ser confessados, tá? Então, às vezes você não sabe que você tem algum pecado, mas se você fizer um exercício, você vai lembrar as coisas que você não fez certa, as coisas que você fez de errada. E outra, não fazer as coisas boas também é pecado. Seria o pecado de omissão, entende? De, opa, eu não fiz o que era certo. Deixei de fazer o bem que eu deveria ter feito. Então você chega no padre, padre, eu não fiz tal e tal e tal e tal coisa que eu deveria ter feito. Entende? São, como eu falei, pecados mais leves, mas são também pecados. Sétimo, por que devemos nos confessar com um padre e não com uma pessoa qualquer? Por que devemos nos confessar com o padre e não diretamente com Deus? Bom, eu poderia usar o texto daqui, tá? Que estão dizendo aqui, mas eu vou usar o Evangelho, tá? Eu vou usar o Evangelho. Jesus diz, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles lhe serão retidos. João 20, 22 a 23. O próprio Deus colocou perdoar o pecado, ele dá aos apóstolos, à igreja, esse ministério. Não é tipo, reze para mim, diretamente comigo, e eu vou perdoar seus pecados. Não. A quem vós perdoardes, vós quem? A igreja, os sacerdotes, os bispos. A quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoar, eles não serão perdoados. Cristo colocou como condição para nós que nós nos confessemos com a igreja. E vejam um ponto importante. Esse ato também é um ato de humildade. Deus quer que você seja humilde. Mas eu vou me confessar com alguém pecador? Sim. Para você mostrar para você mesmo que você não é melhor que o padre. Para você lembrar que você não é melhor que ninguém. Então, você é pecador igual o padre. Então, você vai se confessar com o padre. Por humildade. Talvez você nunca pensou assim, né? É uma forma de ser humilde. Uma forma de ser humilde. Eu me confesso com o padre para exercitar a humildade. Ok? E também porque Jesus mandou que a gente confessasse com a igreja. Oitava pergunta. A confissão é a única maneira de nos livrarmos dos nossos pecados? Sim. É um meio natural, tá? Existe a contrição perfeita, que já perdoaria os pecados. Só que a contrição perfeita exige de nós um desejo de confessar o quanto antes. Então, é o único meio de recebermos a contrição dos nossos pecados, a confissão dos nossos pecados. Só que a contrição perfeita ela entra dentro já da confissão, tá? Ela já entra dentro da confissão. Por quê? Porque você vai estar se arrependendo agora com uma profunda reverência. Um desejo muito grande de se converter. Mas você já vai estar querendo também se confessar. Então, sim, é o único jeito de se livrar dos pecados. A partir do momento em que me confesso, estou livre dos pecados cometidos e confessados? Sim. Quando você se confessa, o pecado deixa de existir. O que fica é a consequência dele, tá? Então, por exemplo, eu pequei contra a castidade. Ok, pequei contra a castidade. Quando eu estou nesse pecado, eu estou com o pecado mortal. Então, ainda existe em mim o pecado mortal. Confessei, não existe mais. Só que a desordem ficou,
Eu preciso purificar minha mente, preciso purificar meu intelecto, minha imaginação. E a consequência espiritual. Então ficou algo para ser reparado, tá? Ficou algo para ser reparado. Então você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer jejum, penitência, para pagar a sua pena temporal, ok? A pena eterna, que é o inferno, foi paga. Mas a pena temporal, que é a sua desordem espiritual, precisa ser paga. Então você faz jejum, penitências, e oferece indulgências por essa causa, ok? A penitência obrigatória para ser perdoado é... Se os meus pecados já foram perdoados, por que fazer penitência? Bom, o pecado, como eu falei agora, ele tem a consequência dele eterna e a consequência temporal, tá? Consequência eterna do pecado mortal, inferno. Inferno. Ponto. Consequência temporal do pecado mortal é desordem espiritual, inimizade com Deus, é afastamento da intimidade com Deus. O que eu faço agora? Eu faço obras para, depois que eu me confessei, já não estou mais em inimizade com Deus, mas eu ainda estou longe dele, não estou mais íntimo com ele. Então o que eu faço? Eu vou purificar. A penitência serve para se purificar. Então você faz a penitência não para que ela te purifique, para que ela te perdoe o seu pecado. Você recebeu a absolvição, aquele momento você foi perdoado. Não é depois que você faz a penitência. Não é mais assim, ok? Já teve momento assim, mas não é mais assim. Agora é assim, ó, você fez a confissão, recebeu a absolvição, ok. Recebido a absolvição, já é perdoado. Depois disso, é só para se purificar, para voltar a ter uma intimidade com Deus. E outra, você pode fazer outras penitências para se purificar mais, para se aproximar mais de Deus. E é recomendado isso, ok? 11ª pergunta: deve-se ter uma ação após a penitência para uma boa confissão, além da oração? Olha, você precisa ter um firme propósito depois de se confessar, de nunca mais voltar a pecar, tá? Atos de misericórdia, você pode fazer outros tipos de oração, você pode fazer uma adoração, você pode aplicar indulgências plenárias, indulgências parciais, tudo isso para melhorar a sua confissão, para melhorar a sua santidade, tá? Tudo isso daí para te ajudar a caminhar para uma santificação pessoal, ok? É correto colecionar indulgências? Eu não entendi muito bem o que é isso aqui não, tá? Eu não sei muito bem o que é colecionar indulgências. Mas, se você está falando de buscar indulgência o máximo que você puder, pode ser. O que você não pode fazer é achar que indulgência é uma mágica, tá? Indulgências não são mágicas. Indulgência é você pegar, tirar a sua consequência do seu pecado, né, a sua pena temporal do seu pecado, depois que você o confessou. Então, uma penitência parcial vai tirar parte da sua pena do purgatório. Uma penitência plenária vai tirar toda a sua pena do purgatório. Entende? Então você pode aplicar as penitências. Só que aqui tem um ponto para você. Você só pode fazer uma indulgência plenária por dia. As parciais você pode fazer várias vezes ao dia, mas a plenária só uma vez ao dia, ok? Então é que é importante você saber. Se eu me confessar e cometer o mesmo pecado, o importante é você desejar se confessar de novo e desejar nunca mais cometer esse pecado. Não importa quantas vezes você repita isso, você tem que ter a vontade, o desejo sincero de nunca mais cometer, tá? Aí você pode perguntar, mas como que eu vou prometer nunca mais cometer o pecado que eu já cometi? Aí você vai ter que ter um bom e firme propósito, que é o que a gente está falando aqui. Entende? Tenha um firme propósito. A gente não é anjo, a gente é um homem, a gente vai voltar a cair muitas vezes, mas tem um propósito de nunca mais cair, sabe? Busca se afastar dos pecados, busca se afastar das ocasiões dos pecados. Mas você caiu, levanta, confessa e continua,
ok? Sai do pecado. 14º. Quando pecamos e nos arrependemos e tentamos cada vez mais estar perto de Deus, temos chance de ir para o céu? Temos chance de ir para o céu. Quando você tem uma vida de oração, você tem um caminho mais próximo de Deus. Então, isso vai te ajudar a se aproximar dele, tá? Então, é a partir da confissão, da santidade, que você, com a vida de sacramentos, principalmente com a confissão, a aplicação das indulgências, isso tem mais chance de você ir para o céu, tá bom? Qual a melhor preparação para uma boa confissão? O exame de consciência, tá? O exame de consciência não é obrigatório fazer, tá? Mas é importante você fazer um bom exame de consciência, se arrepender por cada um dos pecados, rejeitar cada um dos pecados e aí decidir nunca mais, com a graça de Deus, nunca mais voltar a cometer esses pecados. Essa já é uma grande ação, ok? Quando a gente não se concentra bem na confissão, a gente faz certo? Não. Se você se confessa distraído, né, sem se concentrar bem, você não está nem prestando atenção no que você está falando. Então, é importante que você se confesse concentrado, sabendo o que você está falando, sabendo o que você está fazendo. Então, quer se confessar? Se confesse prestando atenção no que você está falando, prestando atenção nos seus pecados, se arrependendo de verdade do que você está fazendo, ok? E é isso, minha gente. Eu quero agradecer você. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. E lembrando, tem um link aqui para você me ajudar a ir para a JMJ. Basta você doar R$1, R$2, R$5, quantos reais você quiser, tá bom? Que Deus te abençoe, fique com Deus e grande beijo. Tchau, tchau.